Do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Desde já quero ler um versículo da Bíblia que se encontra na carta que Paulo escreve aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz desta forma: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele vai dizer no versículo 17, se alguém destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então o apóstolo Paulo, aqui instruindo a igreja de Corinto, uma igreja que era totalmente carnal, havia dissensões entre os irmãos, havia invejas, havia partidarismo e havia uma desordem dentro da igreja. O apóstolo Paulo ele vai ensinar para a igreja e vai advertir a eles: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo que sois vós, Deus também o destruirá, porque o templo que sois vós é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para esses dois versículos, e eu às vezes me faço uma pergunta: o que eu devo fazer para que eu possa ser um templo de Deus e a morada do Espírito Santo? O que eu devo fazer? E eu abrindo a Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí a gente pergunta: nos libertará de quê? Nos libertará, sabe de quê? Eu vou mostrar aqui a vocês do que a verdade nos liberta. Porque a verdade, ela é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós ficamos a nos perguntar: nos libertar de quê? Né? Louvado seja Deus. Olha o que é que diz Paulo aos Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo de número 5. Olha o que é que diz Paulo aqui aos Gálatas, capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer a partir do versículo de número, eu vou ler do versículo 14 em diante, para que nós possamos, ou melhor, versículo 16. Do versículo 16 em diante, para que nós possamos compreender. Capítulo 5 do livro da carta aos Gálatas, do versículo 16 em diante. Diz assim, ó: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. É uma luta constante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades. A luta aqui que o apóstolo Paulo está ensinando aos Gálatas, que nós temos em nós uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E ele vai dizer aqui: Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então são dessas coisas aqui que a verdade vai nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele vai nos libertar das obras da carne, aquilo que nos prende. Às vezes nós dizemos: mas fulano bebia e deixou de beber sem precisar ir à igreja. Ele se libertou de algo visível, ou seja, um copo de cachaça. Alguém deixou de fumar, mas ele se libertou de algo visível, um cigarro.
Mas para que ele venha se libertar de algo invisível, de algo que está na natureza do homem, na natureza velha, na natureza pecaminosa, o homem precisa de alguém que possa lhe ajudar a se libertar desses vícios. E esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Por isso que Jesus falou lá para os judeus, no versículo de número 31 do capítulo 8 de João. E Jesus falou para os judeus que estavam crendo neles, ou melhor, crendo nele, melhor dizendo. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é isso que o Senhor Jesus nos ensina. O que eu devo fazer para ser o templo de Deus e a morada do Espírito Santo? Me libertar dos vícios. Não tenho forças para libertar dos vícios. Preciso de alguém que me ajude. E esse alguém se chama Jesus de Nazaré. Então procure o mais rápido possível Jesus, para que ele possa lhe ajudar a se libertar dos vícios, para se libertar daquilo que lhe prende a você ir a uma igreja buscar a presença de Deus. Depois que você é liberto, é transformado, o versículo 22 em diante, você vai praticar essas coisas. Aquelas coisas velhas que você praticava, o Senhor te libertou. Agora você vai praticar as coisas novas, vai dizer no versículo 22 de Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas, diz aqui o apóstolo Paulo, não há lei. Louvado seja o nome do Senhor. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, até nisso nós vamos ser libertos. Não vamos cobiçar, não vamos invejar, porque o Senhor nos libertará de todas essas coisas. Deu para compreender aí? O que eu devo fazer para ser o templo de Deus e morada do Espírito Santo? Jesus ensinou para Nicodemos lá em João capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo. Como eu nasço de novo? Pedindo a Jesus que me ajude a me libertar de todos os vícios. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.